Olá meninas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebi lá no meu Instagram, de pessoas mais conhecidas. Eu abri uma caixinha de perguntas há algum tempo e eu achei interessante trazer pra cá também. Eu não pensei muito nas minhas respostas, eu quero que seja bem orgânico esse vídeo, até porque eu tô sem tempo esses dias, tanto que tá aqui as cheias do canal, mas são perguntas pessoais e bem óbvias, então eu espero que não precise pensar muito para responder. Então vamos lá. A maioria das perguntas, quando eu abri lá no Insta, foi sobre a minha transição para aqui, né, para os Estados Unidos. Tinha muita gente, muito conhecidos, que nem sabiam que eu tinha me mudado ainda. A gente foi bem seleto na hora de compartilhar essa possibilidade de mudança, né, para cá. Então, algumas pessoas a gente compartilhou e teve outras pessoas que também não deu tempo, né, compartilhar e, enfim, chegamos aqui. Então, eu recebi algumas perguntas e eu vou compartilhar com vocês, tá? A primeira é por que você decidiu se mudar para os Estados Unidos? Então, não foi necessariamente uma decisão pessoal, né, vir para cá. Eu acho que o caminho que a nossa vida estava levando acabou nos trazendo para cá. Meu esposo se mudou para os Estados Unidos em 2000, desculpa, se mudou para o Brasil em 2019, né, quando nós nos casamos. E a gente não tinha planos de vir morar aqui, né? Nós pensávamos em construir vida lá, inclusive compramos casa, carro, e eu tinha um emprego que eu amava, era o meu emprego de sonhos. Então a gente não tinha necessariamente planos para esse processo de mudança para cá. Mas aí com o tempo, sabe, assim, minha esposa não se sentia mais seguro onde a gente morava e enfim, eu acho que ele não teve tanta oportunidade de se inteirar com a cultura do lugar também. Ele trabalhava de forma remota, então no período em que a gente precisou tomar essa decisão de vir para cá foi muito fácil por isso, porque ele não tinha necessariamente criado raízes profundas, sabe, no país, no Brasil. E a gente tinha acabado de descobrir a gravidez do Lester também, e ele queria criar, né, o nosso filho, de certa forma, em um lugar mais seguro, mais perto da família. E concordei, né, concordei com essa decisão e essa vontade dele de retornar para o país de origem. Então, na minha adolescência, que não é parte da pergunta, mas na minha adolescência, eu pensei mais em voltar para cá para estudar, né, para tentar a vida, construir vida aqui. Mas, infelizmente, não deu certo. Meu visto foi negado, acho que 2 vezes. E então eu desisti da possibilidade e construí no Brasil mesmo. Não vivia num lugar ruim, numa situação ruim, então por que não, né, construir a base da minha vida lá. Mas, enfim, as coisas foram acontecendo e eu acho que também foi o tempo de Deus, sabe? As coisas foram caminhando de certa forma que tudo fluiu e tudo aconteceu de forma muito natural. Número 2, como foi o processo de adaptação? Não foi tão difícil, porque eu já estava muito familiarizada com a língua, né, com o inglês e com a cultura americana em si. Eu já era casada há 5 anos e eu já convivia com essa cultura americana muito antes até de casar mesmo, porque a gente já tem alguns contatos aqui e eu trabalhava para pessoas e prestava conta, né, para pessoas que falavam inglês e que eram americanos, então eu já estava assim mais familiarizada. E há mais ou menos 10 anos atrás, 10 anos atrás, eu era adolescente ainda, eu já tinha vindo aqui, passei 6 meses, então eu já sabia o que me aguardava aqui, de certa forma. Mas eu confesso que os Estados Unidos que eu conheci há 10 anos atrás é totalmente diferente do que o que eu conheço hoje. Até porque eu mudei, né? Eu não sou mais a mesma de 10 anos atrás. Mas não foi difícil a adaptação. Eu acho que tem algumas coisas que eu senti falta no Brasil, que eu não sabia que eu ia sentir, sabe? E existem algumas coisas aqui que eu fui mais confrontada, sabe, com relação a construir tudo do zero, a conhecer pessoas do zero, a forma com que eles se comportam e que eles formam laços é muito diferente do brasileiro. Acho que o brasileiro em qualquer fila conhece alguém, faz amigos, mas são amizades e relacionamentos bem rasos. Essa é a minha experiência, pelo menos, né? E aqui eu percebo que as pessoas elas são mais acuadas, mais reservadas, mas têm relacionamentos mais profundos, sabe? Então eu tô tendo que me adaptar um pouquinho a isso, a começar a me relacionar com pessoas, né, de forma mais intencional, do zero. Mas a adaptação para isso tem sido muito tranquila. Deixa eu ver a próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Hum, do que você mais sente falta do Brasil? De cara, as pessoas. Eu sinto muita falta dos meus amigos, da minha família. Eu sinto falta de alguns lugares específicos que eu cresci e compartilhei a minha vida, né? Tanto nesse lugar como essas pessoas. Então, isso é o que eu sinto mais falta. Fora isso, eu acho que algumas comidas, eu sinto muita falta de macaxeira, de tapioca, de uma carne de charque, um cuscuzinho com leite. E essas coisas têm uma memória afetiva muito forte pra mim, sabe? A comida que eu sinto falta normalmente me remata a uma pessoa específica, a um lugar específico, ou a uma situação específica que eu vivi no Brasil. Mas, sem sombra de dúvida, as pessoas. Minha família,
Eu acho que eu teria passado mais tempo com certas pessoas, sabe? Teria dedicado mais tempo a elas se eu soubesse que eu sentiria tanta falta. Então é isso. 1, 2, 3. Próximo. Foi difícil lidar com a saudade da família e dos amigos? Essa pergunta eu acabei de responder. Eu acho que lidar com a saudade não, porque enquanto eu estava aí no Brasil, eu tinha muita saudade de pessoas que moravam aqui, que eu considero como família, que têm um papel muito importante na minha formação como pessoa. Então eu sempre lidei com a saudade de um lado ou do outro. Mas eu acho que ressignificar esses relacionamentos foi muito desafiador. Eu precisei, algumas amizades, a gente infelizmente não consegue manter a distância. É muito difícil acompanhar a vida de todo mundo pelas redes sociais. Então eu perdi muitas pessoas nesse processo de mudança para cá, e isso para mim foi muito doloroso. Outras pessoas eu me reaproximei também, né? Algumas pessoas lidam melhor com os relacionamentos à distância, online, enfim. Então, eu não diria que a saudade foi um problema, mas esse processo de reconfigurar os meus relacionamentos foi desafiador e ainda é. Eu só estou aqui há 9 meses, então foram 9 meses de muita ressignificação. Ainda não posso dizer com certeza, né, qual é o resultado de tudo isso, mas estou nesse processo de me aproximar de algumas pessoas e outras pessoas, infelizmente, deixar ir, né, conhecer outras novas e é isso. Estou ainda nesse processo, estou caminhando. A próxima, você teve algum choque cultural engraçado ou marcante? Olha, não. Não tive, como eu falei, estava já bem acostumada com alguns aspectos da cultura americana, mas existem duas coisas que me pegaram muito. Uma foi a alimentação. Eu acho que o meu paladar infantil ficou aqui 10 anos atrás. Quando eu vim a primeira vez, tudo era muito novidade, tudo era muito gostoso, tudo era muito marcante. Mas agora, na vida adulta, né, a gente não tem mais o mesmo metabolismo que antes, o mesmo estômago. Eu acho que eu tô tendo mais dificuldade de comer, né, as comidas das festas daqui, sabe, as misturas, tudo tem queijo, tudo tem um tal de green beans aqui, enfim, tem algumas coisas que, infelizmente, meu corpo não aceita tão bem, nem o meu paladar. Então, eu tentei deixar, assim, a minha alimentação mais limpa e mais próxima possível do que eu comia aí, porque são coisas que eu estou habituada e que me fazem bem, que eu gosto, sabe? Mas, número um seria isso, a minha aversão à comida foi inesperada, não esperava. E a segunda coisa que eu acho, assim, que me pegou foi a noção do espaço cultural das pessoas. Espaço cultural não, espaço pessoal. Então, assim, numa feira do mercado, eu sempre me aproximava da pessoa como eu me aproximava no Brasil, assim, os carrinhos ficavam bem pertinhos, né, tal. Quando você vai cumprimentar a pessoa pela primeira vez, aí no Brasil a gente já abraça, já beija. E aqui eu vejo que as pessoas, elas gostam de ter o espaço pessoal delas respeitado. Então, eu via muito no mercado quando eu ia fazer feira. Excuse me, excuse me, excuse me, o tempo todo as pessoas dizendo com licença, com licença, com licença. Porque eu me aproximava muito das pessoas sem perceber, sabe assim, passando por trás de alguém, ou passando pela frente, passando pelo lado. E aqui não, as pessoas esperam a vez da outra passar e você não chega tão próximo. Então, para mim foi muito estranho poder perceber isso agora, já como adulta. Então, no começo, saí, assim, foi bem torturante, sabe? Quando eu escutava, assim, um excuse me, já vinha na minha cabeça, você fez de novo, você invadiu o espaço pessoal de alguém de novo. Então, agora eu tenho aprendido, assim, a me resguardar mais, a ficar um pouquinho mais distante das pessoas. Com relação ao físico mesmo, sabe? Então, isso foi bem interessante, foi bem vexoso no começo, mas agora eu tenho já lidado melhor com isso. Próxima pergunta. Você trabalha ou estuda nos Estados Unidos? Como foi encontrar oportunidade na sua área? Eu sou pedagoga de formação e tenho pós-graduação em psicopedagogia clínica, institucional e clínica. E não, eu não estudo atualmente e não trabalho atualmente. Eu trabalhei até o mês passado dando aulas pela internet para uma empresa chinesa. Mas os horários eram bem difíceis. Eu acordava 2 horas da manhã e, enfim, durante o dia eu preciso cuidar do meu filho, cuidar da minha casa, cuidar de mim. Então, eu estava dormindo assim 4 horas por noite. E uma noite muito boa, que eu conseguia ir para a cama muito cedo, dormir 5 horas. E começou a ser insustentável, sabe? Então, não, atualmente eu não trabalho e eu não pretendo trabalhar aqui por enquanto. Eu estou trazendo ainda o meu diploma para cá, transferindo os meus créditos para cá. Eu não sei se eu vou precisar colocar horas extras na universidade para poder conseguir o meu diploma, né, de forma que eu aproveite o máximo dos meus créditos aí do Brasil. Mas eu estou fazendo isso de uma forma preventiva. Eu e meu esposo, nós chegamos ao consenso de que é importante que eu esteja presente na vida dos nossos filhos. Primeiro, assim, pelo menos essa primeira parte da infância dos nossos filhos. Meu filho mais velho, quer dizer, meu filho único ainda, mas que será o filho mais velho. Ele vai fazer 2 anos ainda, então ele é muito bebezinho.
e eu não tenho planos de deixar ele para seguir, né, o jornada do trabalho. E estudar, eu tenho estudado assim de forma muito esporádica e pessoal, porque a minha área precisa, né, que eu me atualize sempre. Então eu quero continuar buscando conhecimento, me profissionalizando, fazendo cursos à medida que é possível, né, conciliar com a minha vida de casa. Porque se um dia eu precisar voltar ao mercado de trabalho, ou se um dia nós decidimos que é o momento de voltar, eu não quero ter que correr atrás, sabe, de traduzir meu diploma, correr atrás de curso, correr atrás de me atualizar. Eu quero estar pronta para o mercado se eu precisar voltar e quando eu decidir, né, voltar. Então, espero ter respondido. Não, não estou trabalhando atualmente. E trabalho muito, viu, gente? Trabalhar em casa é muito trabalhoso. Próximo. Como é a vida para o seu filho nos Estados Unidos? Ele se adaptou bem? Sim. Eu acho que o Asher, ele sentiu muita falta de pessoas que conviviam com a gente diariamente. Inclusive a vovó dele. Ela ficava com o Asher para eu trabalhar meu período. Então, ele sentiu muita falta da vovó, chamou ela várias vezes. Mas a adaptação dele foi muito orgânica, foi muito natural. A gente já falava inglês e português com ele, então ele não sentiu assim, choque na fala e tal. O clima para ele e para mim foi bem difícil no começo, a gente adoeceu assim que chegou. Mas foram coisas assim de 10 dias, sabe? Uma gripe que nos pegou e tal, mas foi muito tranquila a adaptação dele. A primeira parte da pergunta diz assim, como é a vida dele aqui? Como seria aí no Brasil também? Muito juntinho da mãe e do papai, muito tempo na natureza, lá fora, a gente sai, passeia, brinca bastante. Então, a vida dele é a vida de uma criança, né, de quase 2 anos de idade. Eu acho que, independente do país em que a gente moraria, os fundamentos, os princípios da nossa família são os mesmos. Então, não tem, assim, uma diferença discrepante, sabe? Próxima. Você tem planos de voltar para o Brasil no futuro? Não. Não, só para visitar mesmo. Só para visitar a família, amigos e pessoas queridas. Mas planos assim para voltar e morar? Não, nós não temos. É, assim como quando meu marido se mudou para o Brasil, a gente não tinha planos de vir morar aqui nos Estados Unidos. Então, hoje nós estamos aqui e nós acreditamos que é a vontade de Deus, aonde a gente está, no estado que estamos, na cidade que estamos, na igreja que nós estamos. Então, nós não temos planos de nos mudar para outro lugar, a não ser que o Senhor nos leve. Então, se o Senhor nos levar, com certeza nós iremos de coração muito aberto. Mas hoje, sim, nós não temos uma perspectiva de voltar para o Brasil. Eu tenho muita vontade, assim, na minha velhice, de morar, assim, num sítio, perto de uma praia, sabe? Mas eu não sei se vai ser no Brasil ou se vai ser aqui, não sei. Mas é isso. Próxima pergunta. Dicas para quem está pensando em se mudar para os Estados Unidos. Eu só li a pergunta para dizer que eu não tenho. Eu não tenho nenhuma dica para dar. Eu acho que eu sei muito pouco sobre visto, tá? Depois eu posso compartilhar como foi o meu processo de visto de esposa para vir para cá. Eu não vim como turista, não estou aqui fora do meu status, eu estou legal, né, dentro da lei. Posso compartilhar como foi a minha experiência, mas eu sei muito pouco acerca, né, de toda a lei dos imigrantes, de como isso funciona para a maioria das pessoas. Mas eu sei que existem, né, oportunidades de trabalho, de estudo, de como turista, mas não é tão fácil, é muito difícil conseguir um visto para vir para cá, né, dentro dessas condições. Mas tem pessoas que conseguem, então é possível. Mas, como eu falei, eu sei muito pouco sobre isso. Então, em outra oportunidade, eu compartilho mais como foi para mim, com relação à vista, quanto tempo durou, quais os documentos que eu precisei, enfim, tudo, tá bom? É isso, essas foram as perguntas que eu mais recebi e que eu já respondi lá no Instagram para os meus amigos pessoais, né, mais próximos, e eu quis trazer aqui para vocês também. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa que eu saiba responder, eu responderei. E é isso. Muito obrigada por terem ficado aqui, terem me ouvido, e até o próximo vídeo. Bye bye, tchau, tchau.